Jovem de 23 anos morreu uma semana depois de fazer uma cirurgia para a retirada do dente do siso. A jovem de 23 anos que morreu após retirar o dente do E siso. jovem de 21 anos morre em Jataí após a retirada do dente siso. Não por ela, não por nós, mas para que nenhum pai, nenhuma mãe ponha a cabeça no travesseiro com a dor que nós colocamos todas as noites. Era isso, esse é o nosso objetivo. Estamos aqui conversando, né? Eu, mãe da Juliane, 21 anos, que há poucos meses passou pelo procedimento aí de extrair os 4 dentes do siso no ambiente hospitalar, né? E foi nesse período que eu fiquei sabendo da experiência dos pais da Isadora, minha filha com 21 anos, graças a Deus fez o procedimento, correu tudo perfeitamente bem, né? Um acompanhamento perfeito do doutor Alessandro, e eu tô aqui contando, né, a experiência da minha filha e os pais da Isadora que um ano e pouquinho antes, né, perderam a Isadora numa situação semelhante, né? Ela extraiu 2 dentes em março, foi tudo bem, e depois 2 dentes em abril. E à noite ela começou a reclamar que estava doendo muito. Ela falou, mãe, inchou muito. Até eu entrei assim na sala, ela foi para a sala, aí ela estava no quarto, eu tomei um susto até quando eu vi que já tinha a celulite facial, né? Já estava assim... Bastante. Bem vermelho. Aí ela já entrou no nosso quarto perto das 6 da manhã, já chorando assim. Já liguei para a dentista trocou o antibiótico, mas ela ficou de novo prostrada e com muita dor, nada passava a dor dela. Ao meio-dia nós fomos até era feriado, mas a dentista abriu o consultório, levamos ela, meio-dia, e ela olhou e falou que estava tudo sob controle. Porém, a Isadora já estava com trismo, eu não sei se posso dizer isso, assim, que eu não sou da área, eu não sei se eu estou falando corretamente. Mas a Isadora já não abria a boca. Ainda a gente fala assim, mas como que ela avaliou? Se a Isadora só abriu a boca assim, 1 centímetro, sei lá, como que ela avaliou que tá tudo bem? Aí eu sempre tive muito medo de dentista. Aí ela falou assim, você que sempre teve medo de dentista, você tá passando seu medo pra ela. O que ela tá vivendo é medo de dentista agora, porque você tá passando seu medo pra ela. Eu falei... Como assim? Eu nunca vi a Isadora com dor. A minha filha era sempre corajosa para tudo. Ela amava o ambiente hospitalar. Se precisava tomar injeção, ela desde pequenininha, nunca derrubou uma lágrima. Ela sempre foi muito corajosa, muito resistente à dor. Eu falei assim, eu nunca... E falei tudo isso para ela. Eu falei, eu nunca vi minha filha assim. Eu nunca vi a Isadora com essa dor, prostrada desse jeito. Ela falou assim, mas isso não é caso do hospital. Tá tudo sob controle, você vai me falando no celular, tal. Aí quando foi 4 e pouco, ela já vomitou a primeira vez, eu coloquei ela no chuveiro, dei o banho nela e já era para eu ter enfiado ela no carro e ter levado, né? Aí ela, logo um tempo depois, ela vomitou novamente, aí que eu falei, não, vamos tomar outro banho, filha, e a gente vai para o hospital. Nós chegamos no hospital perto das 9, aí a dentista falou que não precisava, que eu estava sendo precipitada. Enfim, ela fez uma tomografia e já encaminhou para o buco que estava de plantão à distância. Então eu falo para todos, a minha filha faleceu por erro de 2 profissionais da odontologia, a dentista e o buco. Que o buco à distância... Ele não atendeu, não viu as mensagens e não atendeu, o celular estava desligado. Nessa primeira tomografia, nós não vimos, mas a bactéria já estava... Nos exames, né? Não só... Não só. Todos os exames que foram feitos. A creatina já estava alterada e na tomografia já estava caminhando para o mediastino. Só que a gente não tem os resultados ali, né? Aí... o buco respondeu a primeira vez para o hospital às 4h40 da manhã e sugerindo dar alta para a Isadora. Aí às 6 horas ela entrou em choque séptico. Então... E ele foi chegar no hospital só às 11? 11h30 ele chegou. Ele chegou às 11h30, a cirurgia foi 1h30 da tarde. Nessa cirurgia ela já teve uma parada cardíaca.
que ele nos contou depois. Teve que interromper. Teve que interromper, E ele deu o seu entubou, e ela ficou entubada, foi para UTI, e daí no domingo às 5h30 da manhã ela veio a óbito. Então assim, 6h15. foi uma situação assim que também foi bem diferente de todos os relatos que a gente viu, assim, no sentido de que teve muita gente que veio a óbito, que foi para o hospital, depois de uma semana voltou e teve alta, e vem, e vai, e vem. A nossa filha foi assim, muito rápido. Muito rápido. São duas coisas assim que seguem na nossa cabeça, até para a gente continuar vivo. Que uma coisa é a crença que nós temos em Deus e nos planos de Deus. E isso nos mantém de uma maneira muito difícil, porque você conviver com essa ausência é sufocante, é uma tortura diária, a saudade é indescritível, e a maneira como tudo aconteceu, você tem um filho arrancado da sua vida assim, e a outra parte é tudo o que aconteceu, da maneira que aconteceu, e tudo que poderia ter sido diferente, e que nós, pais leigos, não sabíamos, e depois você vai se aprofundando, vai conhecendo, daí você consegue enxergar com bastante nitidez tudo que poderia ter sido feito e não foi, tudo que deveria ter sido feito depois e também não foi. Ela ficou muito mal, né? E aquele pelote aumentando. Fiquei desesperada, liguei para ele já entrou com antibiótico, né, Sandra? Por telefone mesmo, ó, começa a tomar isso aqui. E ele, assim, com um jeitinho para não me assustar, mas o caso dela já estava grave. Se eu acho que tivesse esperado um tiquinho, podia ter dado problema. Aí ele me atendeu e tal, e em meio a tudo isso que eu fiquei sabendo, né, da história de vocês, porque eu não sabia. Então, quanto mais, né, se puder propagar realmente essa história, porque as pessoas precisam saber, precisam ter consciência. Eu quero levar a informação para que nenhum pai, nenhuma mãe leve o filho na ignorância que nós levamos, no não conhecimento. Eu acho assim, com a criação de todo o movimento que a GRA fez com a petição pública, foram chegando, e à medida que os vídeos foram cada vez mais foram sendo divulgados, as mães e os pais de quem tinha tido um caso semelhante começaram a mandar, ela meio que foi um canal de receber todos esses casos, e começamos a divulgar. Então, assim, nos espantou muito a quantidade de casos, porque quando aconteceu, nós imaginávamos que era uma fatalidade com a gente, só aconteceu com a gente, raro. Como que um profissional falou que era como se fosse, como é? É o termo que ele usou? Um avião caindo no espaço sideral. Tipo assim, um caso exclusivo, único. Não, daí começaram a chegar os casos e mais casos. Foi assim, a Isadora faleceu no dia 23 de abril, no dia 17 de maio veio o caso da menina de Leme, e na semana seguinte o caso do professor de dança lá do Nordeste, e na última semana de maio... E as pessoas nos ligando, vocês viram que saiu Vocês viram que saiu mais um caso? De repente, peraí, não era tão raro, não era tão... Desde que aconteceu, no dia 23 de abril, eu já comecei a pesquisar, porque eu queria entender onde estava o erro. E não achava protocolo normatizado na odontologia. E aí que veio o caso da Dileme, em seguida o professor de dança, e 2 casos no Hospital Alvorada, em São Paulo, na última semana de maio. 2 casos. Então foram 4 casos em maio. Aí eu falei, raro? Onde? Raro onde? Eu me aprofundei mais nessa pesquisa de normativas e realmente nós não encontramos. E aquilo deixou mais claro ainda que realmente não tinha normativas. Foi então que surgiu a petição pública e tomou o corpo que tomou. Assim, a gente não esperava jamais fazer esse barulho que nós fizemos, né? Essa movimentação. A gente só fez na intenção de juntar 3.000 assinaturas
E eu falei, pronto, pelo menos são 3.000 pessoas que sabem que dente do siso mata. Nós fizemos 5.000 assinaturas em 2 dias e eu falei, não, a gente já tinha a intenção de ir ao CROSP, né, de São Paulo, e registrar a nossa petição. E de repente 10.000, e eu fiz uma promessa no Instagram que se fizesse 10.000 assinaturas eu iria para Brasília. E chegou em 10.000 em menos de uma semana, acho. E hoje essa petição já conta quase mais 121 mil. Mais 120 mil assinaturas. Que assim, esse medo que você falou, que você ficou quando ele falou vamos fazer em um hospital, na verdade hoje eu acho que seria o nosso sonho, que isso fosse o procedimento tivesse a reconhecida devida importância de você ter ela ser realizada num ambiente que tem todo um recurso, o cenário de fazer num hospital, pensando numa intercorrência, ele é ideal, ele é perfeito. Você está num lugar apropriado para ter uma ação muito mais eficiente, rápida, do que você fazer o mesmo procedimento num local que não tem toda a estrutura. Não estou falando que ele é inapropriado, mas não dá para comparar. Um lugar, certamente no hospital você vai ter mais de um profissional atuando, de prontidão. Numa clínica, normalmente é só o dentista. No primeiro momento, hoje, depois de tudo isso, na minha cabeça já não entra mais, né? Imaginar alguém fazendo um procedimento desses ali naquela salinha do consultório. Sim. E tem uma informação que a gente não é da área da saúde, né? Mas assim, um médico falou que a boca tem X mil vezes, um número X mil vezes maior de bactérias que o intestino. E mais resistentes. Então, pensa como não é simples você fazer um procedimento num lugar que ele é tão infectado. A cirurgia do terceiro molar, ela é uma cirurgia invasiva. Então, é muito importante, seria muito importante que fosse em ambiente hospitalar. Nós falamos isso também no Ministério da Saúde. Sabemos que no Brasil está muito distante disso acontecer. Então, mas é o que eu falo. Hoje eu consigo perceber a diferença, porque assim, é uma cirurgia, a extração de um dente, né? É uma cirurgia. Mas eu não tinha essa visão antes, e a maioria das pessoas não tem essa visão. Tanto é um procedimento cirúrgico. Até a extração de dente de leite acontecem óbitos, que antes eu não postava, eu recebia, mas não postava. Agora, até isso eu posto. Eu falo, não, eu acho que está no pacote, levar a informação, vou levar a informação no todo. Eu acho que tudo que cair no meu colo eu tenho que divulgar. Então eu comecei até a divulgar, mas são muitos casos de óbitos de extração de dente de leite. Agora, o que eu falo muito com as mães é que me procuram muito. Nós acabamos divulgando os nossos celulares na petição pública, então entra muita mensagem, não só no Instagram, TikTok, como no WhatsApp. E me perguntando quais os exames precisa, o que eu faço, meu filho precisa tirar. Eu sempre peço para fazer o que você fez, consultar vários dentistas, porque eu não sou da área, eu não posso jamais passar uma orientação. Nós não temos essa pretensão de criar um protocolo. Pelo Nós amor pedimos de Deus. um protocolo, né? Para a equipe. Não temos condição, não tem conhecimento. Competente. Mas eu falo sempre que quando há necessidade da extração do dente do siso, não tirá-lo também pode levar a óbito. Então, tenho vários casos que recebemos com fotos horríveis que o jovem vem a óbito quando não extrai. Quando há necessidade da extração, você tem que realmente extrair. Não tirar, quando precisa tirar, tem um risco da mesma forma, que vai ficar muito pior, vai agravar muito mais. Como você descreveu da sua filha, né? Foi, e eu alimentei essa ideia. Quem sabe melhora? Quem sabe, sei lá, né, o problema não evolui, fica com esses dentes aí. Eu cheguei a pensar isso. E quando a minha esposa fala de
não levar, ninguém levar na ignorância que nós levamos, é a informação da seriedade, da gravidade, da necessidade e dos riscos. Porque, por exemplo, assim, eu sou muito honesto em dizer que a falta de conhecimento acerca do tema era tamanha da minha parte e da inexistência de risco, na minha opinião. Porque, por exemplo, eu sabia que minha filha foi tirar dois dentes do siso, depois de X dias tirava mais outros 2 para não tirar tudo de uma vez só. Mas me pergunta, eu sabia por que estava tirando? Não, foi tirar, todo mundo tira, foi lá tirar. Imagina, se eu soubesse do que estava para acontecer, porque a gente tem um hábito assim, né? Você quer tudo que você vai trocar um pneu de um carro, você entra no Google, procura tudo. Você vai trocar de carro, você pesquisa tudo. Vai viajar, você já sabe tudo da cidade que você vai. Tudo que você vai fazer, você entra na internet e investiga tudo. Minha filha foi tirar um dente do siso, eu não investiguei nada. Mas por uma ideia, né, que e talvez fixou na mente de todo mundo. Aí eu ouvi vocês falando a respeito da profissional que cuidava dela desde criança. Ou quanto ela resistiu para entender o problema. Não, aliás, quando meu filho voltou pela segunda vez, eu falei assim, filha, nós vamos no hospital. A Isadora já estava até sem reação. Eu falei, filha, ela fez assim. Aí eu falei, escrevi para a dentista, falei, olha, eu tô muito obrigada pelo que você fez até agora, e tudo pro hospital. Ela respondeu assim, não faça isso. Amanhã você começa. Eu falei, ela tá vomitando o antibiótico. Ela falou, amanhã, antes de começar a sequência de antibióticos, você vai dar Vonal e Omeprazol. Aí ela não vai vomitar. Eu falei, mas como que eu vou esperar até amanhã? Eu estou indo. E nós percebemos que há um despreparo muito grande dos dentistas quando surge a complicação, no pós-cirúrgico. Surgiu uma intercorrência, como agir? Eu acho até que se ele tivesse feito uma pesquisa sobre o dente do siso antes da gente levar a nossa filha, eu nem sei se teria vindo tanta informação quanto a gente acha que viria. Eu acho que antes era tudo muito abafado, do jeito que foi falado para nós, nossa, é raríssimo isso acontecer. Eu falei assim, olha, eu quero começar a reunião com uma pergunta. Qual a estatística? Quantos óbitos aconteceram após a extração do dente do siso em 2022? Eles falaram, nós não temos estatística para isso. Eu falei, como não? Ele falou, não temos porque é raro. Mas se você não tem, como você pode falar que é raro? Se você não tem, como você pode falar que é raro? Em um mês você tem uma eu falei de 4. Minha filha faleceu dia 23 de 5, né? 5. De 5. Em um mês, eu tô falando de 5, tô te mostrando aqui. 5 óbitos, quer dizer que eu tenho uma estatística e você não tem. Eu falei, é que não convém, desculpa. Não convém ter estatística disso, né? Enfim, eles não têm até hoje estatísticas, mas é que não é raro, não. E nem se divulga muito. Não. Porque até então, não. Eu nunca Eles tentaram nos abafar. Em todas as áreas tentaram nos abafar. Só que eu não posso. Não posso, eu como mãe. E a gente sempre falava no grupo, seu filho é meu filho. Como que eu posso... eu não quero alertar só essas mães, eu quero alertar todas as mães que eu encontrar na minha vida. Tanto é que eu ando com um panfleto na bolsa e onde eu vejo uma mãe, eu entrego um panfleto. Eu falo, saia da ignorância. Eu vivi isto. Não viva na ignorância que eu vivia. Então, a minha missão de vida é alertar. E hoje a Isadora vive, né, em todos os jovens que podem ser salvos dessa ignorância, né, e podem se ver tendo o devido cuidado dentro dessa situação. São inúmeros casos de pessoas que entraram em contato com ela, já entraram em contato com ela agradecendo, assim, olha, eu tenho certeza que você ajudou a salvar a vida da minha filha, porque aconteceu a situação assim. Aí na hora eu lembrei do seu caso, aí eu dei uma outra tipo de conduta. Se eu não soubesse, talvez podia ser hoje eu que estivesse chorando também pelo mesmo motivo, por achar que é só uma dor de dente, é normal. Uma pessoa com um
inchaço enorme, não é assim mesmo, é assim, não, isso acontece, calma, mas olha o final. Estou pensando, né, porque se arrastou acho que por meses a questão da inflamação da Ju. Nesse período poderia ter acontecido alguma coisa. O meu pensamento era esse, dá para esperar, dá para relevar, né? Enquanto a situação não está gritante, a gente tem essa, né? O ser humano tem isso, dá para esperar, né? dá para esperar. A faixa etária é entre de 16 a 26 anos. Tem casos fora dessa idade, mas poucos. A maioria são jovens dessa idade. Então, assim, é uma judiação, porque o jovem, ele está com a cabeça em outro lugar, né? Se nós não soubermos, se a gente não tiver responsabilidade sobre isso, não são eles que vão ficar procurando o assunto nesse tema, né? E o que o profissional pensa, né? É um jovem. O que um pai e uma mãe falam? Tem algum problema? Não, ele não tem nada. Se orgulha de dizer que seu filho não tem nada, mas ele não tem nada baseado em quê? Se não é feito nenhum exame pré-operatório, pode ser um cardíaco sem saber. Normalmente um jovem, você pressupõe que ele não tem nada, né? Ele é um jovem super saudável, nunca teve nenhum problema. Só que ele pode ter algum problema que nem ele nem os pais sabem. Eu já postei vários óbitos assim. Ela também teve uma complicação gigante, já levaram para o hospital e ela estava com diabetes 600, um número altíssimo, sabe? Ela veio a óbito em horas. E então, assim, a gente vê que o exame pré-operatório, ele é muito importante. Ele é muito importante. Onde minha filha fez a extração do siso, é uma sala onde ali ela tem um arquivo morto, ela tem um computador, a porta para o banheiro dela. Imagina, como que pode? Eu também nunca me atentei. E era um lugar até então bom. Mas depois a gente começa a refletir, você entra com o próprio calçado, você não põe você vem da rua, você vem da rua, você entra no calçado, fala, mas é uma cirurgia invasiva nesse ambiente, como pode? Que campo que se permanece estéril com uma porta de banheiro ali? Tanto é que tem muitos países que só é feito em ambiente hospitalar. Enquanto no Brasil está nessa situação precária, os pais que podem pagar por um exame, solicitar um exame quando o dentista não pede, os pais que podem levar para um ambiente hospitalar, invista nisso, porque a gente guarda dinheiro para trocar celular, guarda dinheiro para viajar, você consegue juntar um dinheirinho para supérfluo fácil. Mas para uma coisa importante, às vezes você fala, mas é só um dente, mas é um caso, 2 casos que deram errado, aqui vai dar certo. Não releve. Porque isso é uma coisa que pega bastante, né? Você saber que vai ter um custo, Sim. Enfim, uma demanda de tempo e custo. Então você vai, assim, se apegando ao que é mais fácil, ao que é mais tradicional. Não pague para ver. Exatamente. Não pague para ver. Sabendo de tudo isso. Até que a gente não sabe é uma coisa. Mas depois que você toma conhecimento, depois que pessoas se esforçam para levar uma verdade até você, não paga para ver. E você sabe que eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, e em cima disso, depois do que aconteceu e o que nós fizemos, principalmente a minha esposa, não se trata de uma luta e que tem adversários. Não tem adversários. Nós não estamos contra uma classe. Tudo que nós pedimos protege o bom profissional. Nós estamos reforçando a necessidade do profissional se precaver de algumas atitudes que são simples antes de entrar para uma cirurgia. Então, é muito mais seguro para ele. Então, não tem adversário. Nós estamos pedindo que todos, pacientes e profissionais, optem pelo melhor cenário possível. Então, tanto que, quando nós começamos tudo isso, nós não fizemos nenhuma acusação, nós não acusamos ninguém. Nós simplesmente levantamos informações e chegamos a conclusões de algumas coisas básicas e mínimas que não existiam.
Não tem como negar o caminho, né? Eu acredito que nenhum profissional dentro da sua área, nenhum profissional sai de casa pensando eu vou fazer mal para alguém. Obviamente que não. A profissional que atendeu a minha filha, nós a escolhemos desde que ela era criança. E ela não tinha intenção de fazer nada errado. E eu tenho certeza que dentro das convicções dela, ela entende que ela fez o melhor possível. Eu acho que a gente divulgando a importância, a gravidade, a importância, muita gente pode pensar assim, poxa, eu fui num profissional, ele pediu um monte de coisa, o outro não pediu nada. Aquela tendência de ir pelo caminho mais curto pode ser bem trágico no final. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Então, é por isso que eu falo muito para as pessoas, para as mães que me procuram. Eu falo assim, olha, compare, não vai em um só. Vai em 2, 3, 4, porque aí você vai ter base de comparação, que é o que você fez. Você conseguiu comparar e sentir segurança na escolha. Foram várias vezes que nos falamos, e esse ano de novo ele me procurou. Eu falei assim, Cacá, o dentista, onde quer que seja, um bom dentista como esse homem que nos procurar, com esse comprometimento com o paciente e pedir o nosso apoio, nós vamos até ele. Não tem R$1 rolando aqui. Porque às vezes a pessoa pode estar assistindo isso e falar, nossa, esses dois agora estão se vendendo, enfim, pensa o que quiserem. Não tem. Não tem R$1. E não terá para todo dentista, bom dentista, que agir com esse comprometimento, com essa resposta, que mudar, que virar a chave. Junto com esse óbito aqui, com tantos outros, o dentista que viu isso e virou a chave, mudou, está mudando. Esse dentista vai ter nosso apoio, esse dentista vai ter nossa visita se ele quiser, a gente vai apoiar e vai divulgar, sim, porque é isso que a gente precisa, profissionais comprometidos e diferentes dos que nós tínhamos antes. Eu falo assim que ela cumpriu o ciclo dela aqui. Eu acredito nisso. Eu acho que a Isadora cumpriu o ciclo dela, a hora dela chegou. E eu acho que Deus, Ele capacitou o homem, Ele nos criou para sermos felizes. E Ele acho que pegou uma menina bonita, ela era muito bonita, ela tinha um sorriso maravilhoso, uma dentição perfeita. Eu acho que Ele pegou uma menina bonita e falou assim, peraí, você tem que partir. Vamos escolher esse probleminha, essa situação, essa maneira de partir. E você tem pais que vão arregaçar as mangas e vão lutar para que isso melhore. Então, eu acho que ele usou dela para que a gente consiga trazer melhorias na odontologia, para que nenhuma outra família sofra a dor diária que nós sofremos. Então, que ela realmente seja um canal de melhorias nessa área, né? Na área da odontologia, que muitos profissionais se comprometam e façam o seu melhor. Não existe lei, não existe normativa, peraí, mas eu consigo melhorar isso, eu consigo mudar isso aqui, ao meu redor, onde eu estou, eu vou melhorar. É isso que a gente queria. E que todos, quem puder divulgar essa história, eu ficaria muito agradecida, não por ela, não por nós, mas para que nenhum pai, nenhuma mãe ponha a cabeça no travesseiro com a dor que nós colocamos todas as noites. Era isso, esse é o nosso objetivo. Tem um versículo bíblico que diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né? E isso não é religioso, não é com relação a questões religiosas, é a questão de propósito mesmo. Analisar esse protocolo, é o protocolo para exodontia de sisos, Isaluz e Esperança, né? A finalidade é remover cirurgicamente os dentes terceiros molares em qualquer estado de apresentação clínica, caso haja indicação para os procedimentos sendo realizados somente em ambiente hospitalar. Solicitar exames laboratoriais, sendo hemograma completo, coagulograma, hemoxoglobina glicada e PCR. Solicitar exames de imagem, sendo radiografia panorâmica ou tomografia das maxilas. Após análise dos exames, solicitar avaliação médica de risco cardiológico
Orientar o paciente responsável sobre o procedimento cirúrgico, informando sobre a internação de clínica por algumas horas no hospital, a anestesia geral, o pós-operatório e seus cuidados. Manter contato WhatsApp disponível 24 horas, caso de intercorrências como sangramentos, fortes dores, comunicar o cirurgião responsável e orientar o paciente a ir até o pronto atendimento hospitalar, onde será submetido à avaliação e conduta, tanto para internação clínica como cirúrgica reparadora, né? São as palavras do Dr. Alessandro Vailde Camargo, né? Que em parceria aqui com o ProSaúde, né? Com a direção do Hospital ProSaúde, traz toda essa informação a respeito desse protocolo importantíssimo, né? Que você que está assistindo saiba de tudo isso. O protocolo que foi batizado com o nome Isa, Luz e Esperança. Que os seus demais amigos, dentistas, colegas de trabalho se espelhem em você, nesse seu gesto, nessa sua ação, que isso se multiplique. Quando um profissional sai da sua zona de conforto e da sua rotina e se propõe a estudar, compra uma causa e se propõe a estudar, se aprofundar num tema com o objetivo de criar um protocolo, teve muito estudo. E ele se expõe, porque é natural que a qualquer atitude que a gente faça, qualquer ação, você tem quem concorde, quem não concorde, as pessoas costumam olhar tudo sob várias óticas, né? E algumas pessoas é muito mais cômodo você criticar o que alguém fez do que você ter iniciativa de fazer. Então, aqui em Araras foi criado um protocolo, foi criado um procedimento, foi feito tudo o que nós temos pedido desde o que aconteceu. Esses profissionais podem pesquisar, entrar em contato com os profissionais aqui de Araras, porque eu acho que o trabalho de formiguinha ele vai se multiplicando. Sim. Hoje está sendo adotado isso aqui em Araras, amanhã uma cidade vizinha pode entender esse modelo e começar a adotar também em sua cidade, e isso vai espalhando até que várias cidades, vários pacientes tenham essa oportunidade de ter um procedimento normatizado, que foi pensado, que foi estruturado, algo que foi criado, eu tenho certeza que baseado em bastante estudo. Então, que outros profissionais até tenham a humildade de buscar isso que foi criado aqui e implantar em sua cidade, em hospitais, aonde for preciso. Replicar isso, que eu acho que é baseado no que a gente viu e conversou com o Dr. Alessandro. Eu tenho certeza que é muito apropriado para que um procedimento seja extremamente bem sucedido e principalmente super amparado em casos de intercorrências que acontecem. Não são desejáveis, mas acontecem. Você que quer ajudar essa causa, compartilhe essas informações o máximo que você puder. E sigam Unidos pela Isadora. Isso, por favor, sigam o Instagram Unidos pela Isadora. Continue assinando a petição pública e divulgue a petição pública o máximo que puder. Obrigada. Você que é jovem e está aqui vendo esse meu vídeo, veja essa menina linda, maravilhosa, com 18 anos. Ela partiu após extrair o dente do siso. Isso mesmo. Depois de tirar um dente, ela faleceu no ano passado, 2023. Então você que é jovem e está sentindo algum desconforto, precisa extrair o seu dente, conversa com seus pais, chama sua mãe, fala: mãe, veja este caso da Isadora, olhe com atenção o que está acontecendo após a extração do dente do siso. São muitos jovens que falecem e nós até então não tínhamos conhecimento. Jovem, leve esse assunto
para o responsável aí da sua casa, para que você busque um ambiente seguro, um profissional responsável, capacitado e principalmente o ambiente correto para fazer a sua extração do dente do siso. Um assunto importante, muitas vezes tratam o dente como é só um dente. Não, um dente, qualquer procedimento odontológico ele é muito importante. A extração do terceiro molar é um procedimento bastante invasivo e ele deve receber a atenção necessária. Então, busque um profissional que tenha bastante cuidado com você, que cuide da melhor maneira desse procedimento, que preze pela segurança desse procedimento, que você não vai se arrepender, você só tem a ganhar. Isso aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Hospital para a Saúde. Estou passando aqui para deixar uma mensagem para vocês, profissionais da área odontológica, que estiverem disponíveis, e quiserem conhecer nossas instalações, nossa estrutura, para poder fazer casos cirúrgicos com segurança, maior conforto, confiabilidade aos seus pacientes. Nós estamos de portas abertas para poder atender a todos, tá? Pensando no bem-estar, na saúde bucal de todos os pacientes, e isso nós estamos aqui para poder ajudar a todos, tá? Uma causa que a gente aí comprou, nós estamos aí nessa ideia, nessa linha, justamente para poder agregar um conhecimento, e além do conhecimento, dos estudos que nós já temos, também a prática, e vocês como profissionais, se estiverem disponíveis e também tiverem interesse, nós estamos aqui à disposição. Sejam bem-vindos e obrigado.